Olá, povo lindo de Deus! Eu tô aqui em Brasília ainda, né? E eu vou pegar esse bordão aí do Flávio Amaral, nosso amigo, nosso irmão em Cristo. E a gente faz parte do Ministério Libertos por Deus. Tá eu aqui, Fernando, com Netinha. Estou ainda na casa dela. E a gente vai destrinchar um pouco desses 3 meses e algumas semanas que a gente está junto, né? A gente foi com o propósito de fazer uma viagem para o Belém do Pará, lá em setembro, e para encontrar com o Mike, e a gente fez lá a obra junto com o Mike nas igrejas, fomos convidados a ministrar a palavra de Deus, o nosso testemunho de vida, porque a gente foi liberto da homossexualidade, e através também desse ministério Libertos por Deus, foi o que nos aproximou também, né, Netinha? A nossa amizade, a gente se conhecer mais, né? E ela abriu a porta da casa dela para a gente se conhecer, assim como ela faz com todos, né? Ela sempre abre a casa dela para a gente ter os encontros aqui, para a gente se conhecer mais, porque é uma área do qual a gente consegue entender um ou outro, né? É verdade. De quando a gente é liberto dessa área da homossexualidade, a gente tem certos assuntos, né, que às vezes a gente tem mais liberdade para falar um com o outro, né, e poder aconselhar, ajudar e também se fortalecer, a perseverar, né, porque Deus ele tem um plano, um propósito para cada um, né, e a gente entendeu e buscando o Senhor um dia, a gente entendeu que a gente vivia um engano, uma mentira, né, e a gente entendeu que a homossexualidade ela é um pecado perante Deus, né? Deus não se agrada dessa condição de vida, desse comportamento, mas um dia nós, né, Netinha, a gente decidiu viver essa realidade. Mas a gente teve um encontro com Deus e através de Jesus, porque todo aquele que nele crê, né, é possível mudar de vida, né? E tudo é possível para ele, né, Netinha? Então a gente vai destrinchar um pouquinho de tudo que a gente viveu aqui, das experiências e e é muito bom, né, Netinha, tá junto contigo, eu amo estar contigo, a gente aprende muito, eu aprendo contigo, tu aprende comigo, né? E a gente tá aí para esse propósito de estar junto, parceria, né? de estar junto, unidos na obra de Deus. Parceiros de Deus. E é muito bom porque a gente teve muitas oportunidades nesses anos que a gente se conheceu, de conhecer outros libertos também, né? Que também fazem parte do grupo Libertos por Deus, do grupo do pastor Flávio aí. Então a gente, cada um com a sua história de vida, com o seu testemunho, e nos edifica muito, né, Netinha? A gente tá junto com esses irmãos que é maravilhoso e faz toda a diferença na nossa caminhada com Deus também, né, Netinha? Deixa eu falar um pouco, porque eu falo demais. A gente até aparece pouco, né, no grupo e até mesmo aí nas redes aí, mas a gente não para, né, Fernando? Não para. E eu e Fernando, a gente gosta de visitar os libertos por aí. Onde tem, a gente vai, né? É verdade. E agora nós fizemos essa viagem aí, né? Foi de Natal, João Pessoa, Campina Grande, Pombal, São Bento, Canavieiras, Bahia, né? Eita, isso tudo, né? 8 mil, mais de 8 mil, né? 8 mil quilômetros, de ida e volta, né? Foi terra, viu? Mas nós visitamos o Sydney e fizemos... foi assim, bem legal mesmo. Ficamos de conhecer o Adileudo, mas não deu certo. Mas fica para a próxima, vai dar certo, né? E é maravilhoso conhecer pessoalmente cada um. E a gente está andando assim aí. A hora que dá certo fazer uma viagem, né, Fernando? O Mike convidou a gente, nós fomos, depois o Flávio convidou, nós fomos para São Paulo. Também, fomos para São Paulo Hernandes, também. né? Com o Hernandes, E a gente faz muita coisa e não dá tempo nem... Olha, falta tempo para a gente. Por isso que às vezes a gente dá uma isolada mesmo do grupo, senão a gente também não descansa e não faz as outras coisas que tem para fazer. Mas é maravilhoso estar fazendo a obra do Senhor, assim, sabe? A gente queria fazer era muito mais bem feita ainda a obra do Senhor, porque a gente não tem tanta experiência, mas Deus está tratando tudo isso direitinho, está nos dando a direção certa, porque o objetivo é falar do Senhor, ajudar o nosso irmão, porque não é fácil sair da homossexualidade, e só quem entende é quem viveu isso, né?
difícil quem não viveu isso ajudar o outro. E Que maravilhoso, viveu isso, né? e maravilhoso também é, né, Tia, quando a gente conhece outros irmãos que também estão se esforçando, né, Isso. viver a vontade de Deus, né, É. renunciando a sua realidade de vida, e cada um tem uma história diferente, e todas elas nos ensinam muito, né, Tia? Muito. Porque eu só fui apenas gay, homossexual, né, Tia só foi lésbica, né, mas quem viveu o travestismo, a transexualidade é outra realidade. É. Então a gente sabe que tudo é pecado, mas aquela coisa, cada um tem um fardo maior a carregar. Cada um teve sua história, né? E a gente tem que entender e procurar ajudar, né? Exatamente. Então para nós também é uma experiência poder conhecer esses irmãos e a gente nos alegra muito em Deus, né? Em saber o quanto Deus está fazendo transformações nesse meio, né? Que a gente decidiu abandonar a prática da homossexualidade por amor a Jesus, pelo que ele fez por nós na cruz, pelo plano perfeito de Deus. Porque Deus ele tem um propósito para todos, independente de acepções de pessoas. Ele quer cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. Então, quando a gente entendeu esse propósito de Deus, a gente abraçou, a gente aceitou, né? E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E a gente só tem a glorificar esse Deus, né, Tia? É verdade. Então, assim, o quanto é importante na nossa vida a conhecer a Deus é também o que a gente vem falando de uma semana para cá, né? E hoje, na palavra no culto, é a questão de congregar, né? De estar numa igreja, de buscar conhecer a Deus. Que é a dificuldade maior, né? Que é a dificuldade maior. maior. Quando o homossexual se liberta, quase todos saem porque tem dificuldade em congregar, porque ninguém me entende, não vai dar certo, preconceito, tem um monte de coisa que realmente tem, né, como eu estava falando, né, Fernanda? Mas se você não congrega, meu irmão, é pior. Você não vai ser bom você ficar sem congregar, sabe? Sem você tomar ceia, né? Sem você ser um dizimista, sem você fazer alguma coisa na igreja, se der para você fazer, se não der, você faz fora a sua obra sozinho também. Um Jesus te ama, uma boa noite, um bom dia para alguém já é tudo. É verdade. Né? A gente teve experiências demais, né? A minha irmã comprou uma caixa de Bíblia, né, Fernanda? E aí, nos postos de gasolina, onde a gente parava para abastecer, você precisava ver a cara das pessoas quando recebia a Bíblia, né? Aí a gente entregava a Bíblia. Morador de rua, teve um ontem que foi, né? Ainda sobrou umas Bíblias, a gente... Trouxe para cá ainda. Ontem um ficou pulando de alegria no semáforo, né? No semáforo. Você deu a Bíblia para outro hoje também, que já saiu lendo, e isso... a palavra não volta vazia. Você dá uma Bíblia também, você deu tudo para uma pessoa, né? É verdade. E nós fizemos isso nessa viagem, foi maravilhoso isso aí. E a dificuldade de congregar, muitas vezes é a gente que coloca isso, é uma barreira que a gente cria, sabe? A gente fala, quando me converti, eu criei essa barreira, sabe? Isso em 2000. Em 94, quando eu aceitei Jesus de verdade, depois eu me desviei, voltei, né, de novo. Então eu criei essa barreira. Eu disse, não, aqui as pessoas eu não vou ter oportunidade nenhuma aqui. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então hoje a minha cabeça está preparada. Eu me desviei, ralei, passei, o diabo fez o que ele quis comigo, mas foi para aprendizado. Aprendizado, ele sempre dança quando Deus escolhe uma pessoa. Quando tem um escolhido, o diabo pode investir, mas ele sempre vai sair perdendo. Porque a gente aprende muita coisa quando a gente está no mundo, sofre bastante, tudo serve de experiência, né? Então eu pensei também assim, não vou fazer nada, vou ficar só aqui sentada, aí você, não, aquela ali não serve para isso, nem para isso. Mas, olha, não é difícil você congregar. Fernando vai dar uma palavra aí em cima disso, porque eu acho que é uma das dificuldades que a gente mais tem quando a gente se converte.
o homossexual, é congregar. É difícil, né? É difícil porque a gente pelo preconceito e pelas pessoas não saberem lidar com a gente, né, Fernando? É verdade, porque assim, existe situações, né? No caso, no meu caso, na minha igreja, o Brasil para Cristo de Porto Alegre, eu fui muito bem acolhido, né? Com a palavra de Deus. Eu também não tive essa Né? dificuldade. Eu não tive nenhuma dificuldade em relação a congregar, foi maravilhoso. A igreja me abraçou. E eu aqui realmente fui surpreendido com o amor de Deus pela minha vida. Assim, né? Amém. Então, assim, eu posso louvar a Deus pela minha igreja, né, do qual eu tenho um carinho, da onde eu aprendi bastante, da onde me ensinou a caminhar com Deus e a desconstruir a minha realidade de vida, né? Então, muitas vezes é a sede, a busca por Deus. E eu buscava. Nunca tive situações que eu me senti por preconceito de um ou de outro, né? Constrangido, Constrangimento nenhum, jamais, porque eu tinha a sede de Deus, de Jesus, né? E graças a Deus eu não passei nada por isso, assim, sabe? Mas a gente sabe que no nosso meio, de alguns libertos, aconteceu muito isso, porque às vezes, né, um transexual, um travesti que vai para uma igreja, ele impacta quando chega, né? Então, assim, mas independente disso, Deus não faz acepções de pessoas. A palavra de Deus diz, venha a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas claro que também a palavra diz que não devemos permanecer como nós está. A gente precisa tomar um posicionamento de mudança de vida, né? Porque Deus, ele quer te transformar, mas você precisa abrir seu coração para ele começar a fazer um vaso novo, né? Porque a gente vai todo quebrado para Deus, né? Porque a gente acha que a homossexualidade, ela é uma felicidade aberta, que tu é feliz dessa forma, mas realmente tu começa a entender o fundo de poço que tu tá caminhando, um abismo profundo, e ao mesmo tempo tu vai ter um vazio muito grande, que é a falta de Deus. E foi isso que aconteceu nas nossas vidas. Né, Netinha? A gente e por um tempo, né, Fernando? Por um tempo, quando você entra nessa vida, você acha tudo lindo e maravilhoso. Você se sente livre. Livre. Primeira coisa, você não tem filhos para atrapalhar a sua vida. Depois, você faz o que você quer, não tem satisfações para dar. Você... É porque tem uma frase que foi até da minha cabeça assim. Eu disse, a rebeldia, ela te dá coragem para tudo. É verdade. Sabe, quando você se rebela, você fica rebelde, você tem coragem para fazer tudo e não tá nem aí para ninguém. Eu fui assim, entendeu? Eu fui assim, rebelde, eu quero minha liberdade, não quero dar satisfações para ninguém. Então, assim, muitas vezes a gente acha que essa vida é tudo. No início você vai achar mesmo. Eu amei. Quando eu disse, isso que eu quero, foi maravilhoso, hein? Sim, Bom, sim. mas fazer tudo que eu gosto, né? Exatamente. Tudo. E eu também tive E tudo eu isso. fazia, era bom demais, né? Mas fazia e no outro dia faltava alguma coisa. Você fica 1 ano, 2, 3 com uma pessoa, daqui a pouco você começa a não tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E ninguém fica só com uma pessoa quando vive na homossexualidade. Eu não vi ninguém dos que eu conheci até hoje, pode até ter, nunca vi. Há traições, há tanta coisa. Então, olha, no início você pode pensar que é muito bom, mas você toca para frente para você ver o que é que vai dar. Não vai dar em nada, você vai se sentir vazio, pensando que está indo muito bem e que Deus está feliz com essa condição de vida que você está vivendo. E não está, porque a palavra fala que é abominação aos olhos do Senhor, a homossexualidade. Não adianta eu enfeitar aqui a palavra para arrumar para você que você pode viver, que está tudo muito bem, que não posso fazer isso, não posso te enganar, falar isso aqui. Eu tenho que falar a verdade, que é a que está na palavra. Né, Fernando?
É isso aí, até pegando o teu gancho, né? A gente vive momentos muito bons na homossexualidade. Se a gente for falar que é mentira, não, não é. A gente conversou A muito sobre gente isso, né, fala sobre Fernando? isso, assim, porque eu tive momentos felizes, eu tive relacionamentos, né? E eu tive momentos que eu tive muito dinheiro na época, Uhum. mas Importante, né? Dinheiro, né? importante porque a gente gosta, né? Quando a gente está no mundo e é uma necessidade de poder desfrutar de todos os prazeres que a vida nos dá, né? E Deus, ele dá coisas para nós desfrutar realmente, de fato, mas para um propósito dele, quando a gente está alicerçado com ele, né? Saber desfrutar aquilo Fernando, com sabedoria, né? e quem vive na homossexualidade gosta de coisas boas? Gosta de viajar, de comer bem, de vestir bem? Eu gostava também. Gosta de se mostrar um para o outro? Com certeza, com Oh, mas é certeza. bom demais, é isso. Então, assim, há um mundo muito a realidade desse mundo da homossexualidade, a gente tem propriedade para falar disso porque a gente viveu ela, né? E a gente também decidiu sair dela para viver o propósito de Deus. Mas a gente sabe que há muito engano, muita mentira, muita troca de prazeres, muita troca de aproveitar um do outro. Usar também, a gente usa e a gente também deixa os outros nos usar de alguma forma, achando que está tudo certo. Então sempre vai ter uma frustração, uma decepção, e porque acontece nesse mundo. A gente sabe que acontece. Então, assim, muitas vezes, né, a pessoa acha que ela vai ter vai casar com alguém, porque nem eu sonhava com isso. Eu queria casar, eu queria ter alguém. E eu tive por alguns anos, me relacionei, casei, né? Não foi no papel nem nada, foi algo assim de boca, mas era aquilo que eu acreditava, aquilo que eu vivia. Só que ao mesmo tempo eu tinha tudo e ao mesmo tempo eu não tinha nada, porque eu tinha um vazio. Aí eu não entendia o porquê. Por que eu ficava vazio, sendo que eu tinha tudo que eu queria, tinha um bom trabalho, ganhava dinheiro, viajava, tinha meu namorado na época, mas eu não era completo. Aí eu entendi que falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Então, assim, a gente tenta burlar em alguns prazeres, em algumas festas, baladas, viagens, tudo, mas nada vai suprir se realmente você não conhecer a Deus através de Jesus, né? E poder entender o porquê que nada te preenche nessa vida. Porque tu tá sempre em busca de algo. E na nossa vida foi assim. Tu também estava sempre em busca de satisfazer algo para preencher algo que realmente precisava ser preenchido. Mas o que precisava ser preenchido? Com Deus em primeiro lugar. Que a gente não coloca Deus. A gente acredita em outros deuses, né? Então, assim, quando tu começa a entender o propósito verdadeiro da palavra de Deus, que é a Bíblia, e ela mesmo revela que há uma condenação para quem vive nessa condição de vida. Porque é antinatural da obra de Deus, que é o homem e a mulher. Mas quando a gente vive cego espiritualmente, a palavra de Deus também diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento de todos. E a gente viveu essa realidade. E quando a gente conheceu o Senhor Jesus através da palavra, que Deus usa pessoas para falar da sua verdade, como também está em João 8:32, né? Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Aí foi um engano, né, Fernando? Exatamente. A gente vivia num engano, né? Quando eu chegava nos lugares, às vezes, né, nos bares, com a turma toda assim, eu conhecia pessoas novas e tudo, aí logo a primeira pergunta: você está com essa pessoa há quantos anos? Quantos anos você está com essa pessoa? Assim. Quantos anos vocês já estão juntas? E eu ficava me perguntando às vezes, por que todo mundo pergunta quantos anos a gente está junto, né? Todo mundo pergunta, faz essa pergunta, por quê? Ele quer, se você tiver 15 anos com uma pessoa, ele vai querer também estar muito mais do que isso. Ou ele não consegue viver nem um ano com ninguém. E é isso, a resposta para essa pessoa vai deixar ela ou mais triste ou mais feliz. Na verdade, triste. Porque se ela tiver vivendo 20 anos com uma pessoa, ela vai dizer, nossa, essa pessoa está com 30 anos com aquela e eu estou 20, eu já estou enjoando. Mas eu não quero mais, né? É verdade. Aí eu ouvia isso muito. Eu ficava observando que todo mundo fazia isso.
essa pergunta nas mesinhas, nos bares, nas festas, né? E Uhum. mas por que é tão importante o tempo que eu estou com fulano, né? É. Eu ficava assim pensando, porque tudo é um engano, tudo é uma busca de satisfação, de prazer, sabe? De trocas Tudo é para também, né? mostrar, fica Uhum. uma coisa muito bem Superficial. superficial, sabe? A nossa vida, quem vive na homossexualidade sempre é uma casca. Uhum. Lá dentro, lá nas suas, lá do seu íntimo, você pode buscar bem direitinho que você vai estar faltando alguma coisa. É verdade. Eu não tenho dúvida disso. É verdade, é verdade. E maravilhoso é saber que há um Deus que tem um propósito para nossa vida, né, Netinho? Deus, ele tem um propósito maior para nossa vida. E a gente, quando teve esse encontro com Deus, né, a gente pôde decidir sair da homossexualidade naturalmente. Claro, agora a gente vai explicar o quanto para alguns pode ser difícil. Assim como qualquer outra área de pecado, não é fácil. Tu tem que aprender a dominar ele, né? A dominar, não praticar mais. Fernanda, é porque tem que reconhecer primeiro, sabe? É verdade. Olha só, se você não reconhece que você está vivendo uma vida errada, vivendo uma homossexualidade diante de Deus, você nunca vai ser um crente, você nunca vai aceitar Jesus. Uhum. Você tem que reconhecer que está errado diante de Deus e da palavra dele que ele deixou para nós aqui. Se você não reconhece, vai ser complicado para você aceitar Jesus, você não vai nunca se converter, sabe? Ter uma vida com Deus, de verdade, tudo direitinho, porque você não É que nem aquele versículo que tu colocaste, né? Que é o teu versículo de mudança de vida. Provérbios, qual que é? 28:13, né? Reconheça. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que reconhece e deixa alcançará misericórdia. Olha que maravilha. Quando eu li esse versículo, eu disse, eu reconheci, eu não vou, se eu encobrir meus pecados, eu nunca vou crescer diante de Deus, né? Uhum. Então eu vou confessar a Deus tudinho, né? Eu confessei a Ele, eu reconheci que eu estava errada. Aí eu disse, agora é a hora da misericórdia dele na minha vida. Porque aquele que cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aí eu alcancei a misericórdia de Deus. Até porque também tu tem uma história... Tu tem certeza que tu alcançou a Sim, misericórdia de Deus? Até tenho, hoje eu tenho sou certeza convicto disso, de que eu realmente também alcancei a misericórdia do Senhor, porque eu necessitava de Deus. Eu necessitava conhecer um Deus. Né? Um Deus verdadeiro, um Deus que transforma, um Deus que ele está disposto a te abraçar, independente da tua condição de vida. Mas a palavra de Deus diz, né? Vem a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Né? E eu vivi esse sobrecarregamento na homossexualidade. Mas eu não poderia permanecer com Deus como eu gostaria. Eu teria que mudar de vida, renunciar à prática e fazer a vontade de Deus. E, claro, assim como qualquer área de pecado, né, Netinha? Há um esforço de você renunciar todo dia à prática. Nós estamos falando aqui porque nós estamos falando do ministério, né, de Libertos por Deus, que trata da homossexualidade. Mas são todos os pecados. Se você não reconhecer, né, um ladrão, um assassino, um corrupto, se ele não reconhecer e pedir perdão a Deus, ele não vai alcançar a misericórdia de Deus nunca. E o perigoso não estou julgando ninguém, é perder a sua salvação. Exatamente. Sabe, se você não reconhece e fala, Senhor, eu reconheço que eu vivi tudo errado. O Senhor criou o homem e a mulher, né, e disse, haja, né, multiplicar, crescer, toda a terra, e né? tudo. Deus não tem nem, em nenhum lugar da Bíblia tem escrito sobre 2 homens e 2 mulheres. Não tem. Muito pelo contrário. Tem muitos textos que batem em cima da homossexualidade e todo mundo sabe disso. Eu mesmo tenho uma lista de versículos que fala da homossexualidade, que Deus abomina. Muita gente só conhece Romanos, né?
mas eu Uhum. conheço muitos. Tu É também verdade. conhece, Fernando? Nós fizemos Aprendi uma lista, bastante né? contigo, a gente fez uma listinha de estudo, né? Até a gente quer fazer algo para trazer clareza sobre esse assunto. Futuramente eu creio que Deus vai usar nossas vidas para isso. Então, assim, é muito claro, né? A gente É. sabe que 2 homens não nasce nada, 2 mulheres não nasce nada. Hum. Então não é plano de Deus. A gente sabe que Sim. isso é algo do engano, da mentira de Satanás. Que ele quer desconstruir a realidade de Deus, o plano perfeito de Deus, que é a família. Então para a gente entender isso, tu precisa reconhecer que você está errado, como o Netinha mesmo falou aqui, né? E a gente reconheceu isso um dia e a gente foi ministrar a palavra de Deus na nossa vida, né? É. Né? Então a palavra de Deus é a Bíblia, é ela que é a verdade. Ela é a revelação do Deus poderoso, Criador de todas as coisas, né? Então foi maravilhoso o que aconteceu em nossas vidas e eu tô 5 anos na presença de Deus, né? A Netinha já tá o quê? 7 anos. 7 anos. E a renúncia ela é diária na nossa vida. Como qualquer área de pecado, ela é diária, né? E quanto mais eu vivo, busco a palavra de Deus, busco viver o propósito, procuro congregar, que é importante, estar numa igreja, buscar o Senhor. Fernando, você todo dia tem que prestar atenção em você, Uhum. sabe? Porque todo dia você tem... Satanás, ele coloca palavras, tentações, coisas que você vê, coisas que vai te lembrar do que você viveu, Uhum. para te dar saudade. Exatamente. Para te dar saudade, para você Uhum. ter uma recaída, para você dizer, poxa, eu acho que isso não faz mal nenhum, eu vou voltar. Eu acho que eu vou tomar ali uma cerveja. Eu não, jamais, eu não posso, eu prefiro não ir sentar num bar onde tem uma mesa cheia de cerveja. Por quê? Porque isso foi forte quando eu estava na homossexualidade. Além de estar na homossexualidade, viver com mulheres não me preenchia, eu buscava na bebida. O vazio que eu tinha, eu bebia muito. Eu bebia todo dia, praticamente, nos últimos tempos. Né? Então, isso é muito forte, né? Isso aí. Então, você tem que prestar atenção em você. Quando você presta atenção em você, isso ali, eu gosto daquilo ali, eu gostava de fazer aquilo ali, eu não quero nem saber daquilo ali. Porque já vim de lá e não quero voltar. Então, começa você a renunciar às coisas. Aí onde vem a renúncia? É onde muitos dizem, não, a renunciar é muito difícil renunciar. É nada. É toda hora que você vê uma coisa que vai te chamar para voltar, para andar para trás, aí você corta. A renúncia é assim, é um processo. É verdade. E essa área também, ela traz muitos vícios, né? É. Né? Tu precisa sempre de um escape para poder preencher aquele vazio. Às vezes é na bebida, é nas drogas. Graças a Deus eu não fui das drogas, não usei drogas. Tive a oportunidade de conhecer, de usar, mas eu achei que nunca combinava comigo, eu não sentia graça nisso. Mas a bebida, o álcool, a cerveja, as caipirinhas, isso tudo era o que eu mais gostava na época. Tem gente, né, Fernando, que vai dizer assim, mas eu vou viver o resto da minha vida me policiando toda a vida, não fazer o que eu gosto. Não. Toda vez que você renuncia a alguma coisa, você diz, não vou fazer, Deus te eleva, eu tenho certeza disso. Deus te dá força. É verdade. Olha, tem coisas que eu vinha no meu pensamento de coisas que eu gostava de fazer, e aí eu disse, eu não quero mais isso, nunca me preencheu isso aí. E hoje eu olho assim e digo, meu Deus, como eu era boba, como eu valorizava essa bobagem, sabe? Então, é assim que a gente vai renunciando às coisas. E lendo a palavra, se alimentando da palavra, orando, se consagrando, buscando Jejuando a Deus, também, né? jejum, é importante o jejum, para você se fortalecer no Senhor, nos caminhos do Senhor, né, Fernando? E os pontos, né, para você sair da homossexualidade é primeiro reconhecer que você está realmente errado, né? Reconhecer o que é pecado, primeiramente, né? Porque a gente entra com vários contextos e conflitos quando a gente está conhecendo a Deus, né? Mas Deus é muito claro, Deus é perfeito e os primeiros pontos que para sair da homossexualidade é se afastar,
realmente da realidade que tu vive, né? Aprender mais de Deus, né? Eu me lembro que quando eu estava conhecendo a Deus, na igreja, e conhecendo através da palavra, lendo a palavra, eu comecei a buscar os textos que falam sobre a homossexualidade numa clareza tão perfeita de Deus, né? E ali eu fui entendendo Deus falando comigo, eu precisava tomar um posicionamento, realmente decidir sair daquela vida, né? Eu também poderia ficar, né? E não querer Deus, não querer viver o propósito de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande pela gente, que Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar, que eu realmente eu tinha necessidade grande de viver esse plano de Deus e foi maravilhoso. Mas, claro, eu precisei me afastar de amigos, de festas, de companhias que não me aproximavam de Deus. E isso é um ponto muito importante para todo aquele que quer mudança de vida nessa área. E claro que é uma decisão. Não adianta né? você estar no caminho, caminhando, sabendo que lá na frente tem buracos para você cair e você continuar andando nele, sabendo que ali não dá certo, você vai cair. Você tem que voltar e né, se firmar no que é, nas coisas certas, no que Deus tem para nós. Né? Fernando, tem outra coisa. Tem pessoas que aceitou Jesus, tem homossexuais que aceitou Jesus, que está na igreja, mas ele acha que por só estar na igreja está tudo bem. O que é que tu acha disso? Não se esforça, fica só caindo, não se esforça, não busca, não renuncia às coisas e ele fica em cima do muro. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte de quem aceita Jesus, da homossexualidade, nós estamos falando, e fica em cima do muro. Sabe, você vem aqui, dá uma bicadinha em Jesus, dá uma bicadinha lá no mundo. Dá uma bicadinha lá, outra cá, e você nunca toma a sua posição. Você tem que parar para pensar. A gente sabe que o nosso Deus... Parar para pensar, tomar uma posição. A gente sabe que o nosso Deus é um Deus ciumento, né? Ele ama demais o ser humano, a sua criação. E quando a gente tem um encontro com Deus, Ele realmente tem ciúme da gente. Né? É verdade. Porque Ele não divide a gente para Satanás. Ele quer a gente por inteiro. Verdade. Então, realmente há um esforço da gente renunciar todas as brechas que Satanás coloca no nosso caminho, que é a tentação. E mesmo caminhando com Deus, saindo da homossexualidade, vai ter tentação. Tanto para assistir pornografia, que nem no qual eu também era escravo da pornografia, né? E aí qual é o ponto para te vencer isso? Não assistir. Se alguém te mandar um vídeo, se você entrar no Google, no YouTube, não clica para buscar esse material, que esse material também é imoral. E é uma condenação também de Deus em relação a isso. Deus não se agrada disso. A palavra fala para a gente se esforçar. Né? Exatamente. E isso não vai te aproximar de Deus, isso vai te afastar. Então é necessário você começar a tapar as brechas quando você está conhecendo a Deus. E nós fizemos isso. Né? A gente começou a não buscar mais esse material. Buscar coisas que edificam a tua vida com a palavra de Deus. E hoje nós vivemos nas redes sociais. Hoje em dia está muito exposto aí. Né? A libertinagem, a imoralidade estampada. Então assim... e também, ao mesmo tempo, Deus tem muito conteúdo nas redes sociais, que mostram a palavra, estudo, né? Tem que buscar fontes também seguras, tem muita coisa que fala em cima da palavra também. Tem muita né? coisa boa. Claro, também a sua igreja local, que você congrega, que você vai buscar conhecer uma igreja, né? Busca alguém que realmente fale o que está na palavra de Deus. Nós somos privilegiados porque nós começamos numa igreja que tem raiz, né? Que é a palavra, que é a família, e isso faz a diferença. Então, assim, realmente, os pontos para sair da homossexualidade é isso que eu digo, é fugir das brechas, né? Realmente, às vezes é necessário tu separar os amigos dessa realidade, não condenando ou julgando eles jamais, porque na minha época eu tinha amigos da homossexualidade, respeitava eles,
né? Amava eles, gostava, gostava de estar com eles, né, Netinha? Como Mas eu entendi que aquele mundo já não cabia mais para mim na realidade do plano de Deus para minha vida, como para tua vida também, né? É como se você sente, tem gente que tem alergia a mariscos, né? A camarão, muita coisa assim. É como você saber que você tem alergia àquilo ali e você não comer mais. Você não vou comer, porque se eu comer eu vou passar mal. É a mesma coisa, quando você sai da homossexualidade, compare aí a uma alergia que você tem, você não vai querer, você não vai tentar, você não vai querer mais voltar. Porque se você saiu de uma coisa que te faz mal, que você sabe que não vai te levar para o céu, porque, querendo ou não, existe céu e inferno. Querendo você ou não, existe céu e inferno. Depois que a gente morre, para um desses dois lugares nós iremos. Né? É verdade. Eu decidi ir para o céu, você, Fernando. Eu também. Glória a Deus. E você decida também. Amém. Tome mesmo a posição diante de Deus para você ir para o céu. Porque a gente sabe que os dias são maus aí, né? E as coisas estão ficando bem pesadas, né? Satanás, ele está investindo demais no pecado, na juventude, né? É um arraso, né? Todo mundo sabe, e vendo nas redes sociais, o que é que acontece. Uhum. E maravilhoso é saber, assim, que a gente aprende muito com o Ministério Libertos por Deus, né? Que é do pastor Flávio, da Andréa Amaral também, Castro, né? E a gente tem esse convívio um com os outros, de aprender mais um com os outros nessa área, né? Cada um tem a sua história de vida, como a gente sempre fala, e isso também edifica nossas vidas, aprendemos muitos uns com os outros, né? E tem cada testemunho, né, Fernando? E tem cada testemunho lindo no canal da Andréa, da Andréa e do Flávio, né? Sobre testemunhos de vida, de gente que estão perseverando, de gente que estão lutando. Tem cada testemunho lindo de pessoas já, que eu vou te falar, viu? Chega a dar vontade de você escutar o tempo todo, do tanto que a pessoa tem convicção da conversão dela, né? É verdade, e não é difícil. Basta você reconhecer, né, o pecado da homossexualidade, que Deus abomina, que Deus condena, que há uma condenação para quem está nessa realidade, né? Mas Deus também ele quer também cumprir um propósito lindo e maravilhoso para a sua vida através de Jesus, né? Então Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. É através dele que você vai ter vida, que você vai ter paz, porque na homossexualidade, como qualquer outra área de pecado, tu não tem paz. Tu está sempre em busca de algo para preencher algo que não está completo na sua vida. E tu já viu que um abismo puxa o outro, né, Fernando? Exatamente. A gente não... Você fala assim, eu nasci homossexual, e você, até morrer, né? Então mas você optou por essa vida aí. Mas isso puxa outra coisa. Eu conheci muitas amigas e amigos meus que viviam na homossexualidade, mas roubava, usava droga, se prostituía, bebia. Então, um abismo puxa o outro. Se você prestar atenção no que eu estou te dizendo, observa aí nos seus amigos, para você ver como é que é. É desse jeito. Então, quando eu estava na vida, eu já observava muito isso, sabe? E começava por mim, entendeu? Que eu não só estava na homossexualidade, eu entrei de cabeça na bebida, né? Eu também. Então, não é fácil, um abismo puxa o outro. E é isso que o inimigo faz. Ele não vai te deixar só ali, achando tudo muito bonitinho. Você vai ser só homossexual, vai nada. É verdade. Você vai ser invejoso, você vai trair, você vai ser ambicioso, você vai beber. Vaidoso, porque a gente é vaidoso demais. Vai. A gente quer estar sempre bonito. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, né? A vaidade é uma coisa que consome muita gente também. Você sempre quer ser mais bonito do que o outro, né? Mais bem vestido, né? É verdade. Melhores restaurantes, melhores viagens. Eita, coisa boa. Não estou dizendo que não podemos fazer isso, de maneira nenhuma.
E outra Estou coisa, dizendo da vaidade, da coisa de querer, de aparecer, é a palavra certa, né? e uma coisa Para os também outros. que a gente fala sobre isso, a gente conversa bastante, assim, né? A gente não tem domínio na homossexualidade, a gente não tem controle das coisas, né? A gente fica sem controle total. A gente faz coisas que às vezes a gente não sente que está fazendo, É. né? E a palavra de Deus diz que o pecado traz consequências. Então, com certeza as consequências de tudo aquilo que tu faz, sendo certo ou errado, elas vão vir na nossa vida. Mas se você entregar teu caminho ao Senhor Jesus, né, confiar nele, o mais ele vai fazer na sua vida, você vai começar a endireitar os caminhos errados. Fernando, no tempo que eu estava nessa vida, eu vi pessoas se matando por outras, eu vi pessoas se arrastando aos pés do outro, Nossa. eu vi pessoas embriagadas, sofrendo da paixão infame que a Bíblia fala que não é amor, né? Está escrito em Romanos que o amor que as pessoas falam, eu amo na homossexualidade. Não é amor, é a paixão infame. É. Depois vocês pesquisem, olha isso aí direitinho. Tem Romanos. Então, olha, as pessoas... tem pessoas que dominam você. Você tem pessoas que você arruma nessa vida que elas dominam você. Totalmente. E você se entrega de corpo e alma e só faz o que ela quer. E acaba com você. Aí vem dívidas, doenças, frustrações. Exatamente. Sabe? Depressão. Tem gente que tinha uma vida bem legal, o outro vem e arrasa. Parece a bruxa de vassoura, né? Uma que passa assim, vai levando tudo que o outro tem, sabe? Pega, conhece as pessoas e vai ter um caso com aquela pessoa somente para... Por interesse também. Interesse somente para tirar o que ela tem, sabe? E ainda a pessoa fica naquele pensando que... Olha, eu vi cada coisa na minha vida que graças a Deus, Fernando, não acontecia comigo, porque eu não era doida, né? Eu tinha minha cabeça no lugar. Para isso eu tinha. Mas eu vi muitas coisas acontecerem assim. Sabe? E interessante do também. Outro acabar com o outro, consumindo. Eu vi pessoas lá acima, eu tinha amigas que pulou lá embaixo, do sexto andar, você morreu. Meu Deus. Por causa da outra? Olha. É muito pesado. Aí você vai me dizer assim, não, mas isso aí cada caso é um caso, não. Na homossexualidade, se você viver ela profundamente, se você entrar de cabeça mesmo, preste atenção no que eu estou te dizendo, se não é bem assim. É verdade. É assim mesmo. E muitos, né? Infelizmente é assim mesmo. Muitos também acabam numa depressão, né? Eu sei porque eu passei por isso, né? Eu vi pessoas ficando loucas, viu? Eu vi pessoas em cima da cama por causa de outro. Eu vi pessoas com depressão de ficar uma bolinha em cima da cama por causa de outra, se acabar. Eu vi muita coisa, foram 32 anos. Eu vi muita coisa. Então, quando eu parei para pensar em Jesus e na minha vida, que estava tudo errado, passou o filme. Eu disse, meu Deus do céu, isso não é vida para mim mesmo. Tô fora. Fui. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante saber o quanto realmente a gente entende, né? O quanto trouxe muitas consequências para nossas vidas, né? Mas quando a gente tem um encontro com Deus, com Jesus, ele muda a história, né? Escreve uma nova história na nossa vida. Claro, o passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo, como a palavra de Deus diz, né? As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando você começa a caminhar com Deus, decide mudar de vida, sair dessa realidade, você começa a viver um novo de Deus, uma novidade de Deus, uma novidade em Cristo. E foi isso que nós buscamos quando a gente estava realmente sofrendo, porque a gente estava sofrendo. Em algum momento, todo homossexual em sua vida, na sua realidade, vai sofrer um vazio de Deus, um vazio muito grande de Deus. Então a gente está aqui para falar um pouquinho, resumidamente, né,
do testemunho da Netinha, do meu, e a gente está muito alegre no Senhor de poder falar um pouco sobre esse assunto, né, que hoje em dia tem sido muito forte no meio hoje, né, de achar que tu é feliz dessa forma verdadeiramente, mas não, tu nunca vai ser feliz. Tu vai ser por um tempo, né? Na realidade, tu vai ter momentos felizes, como a gente teve momentos divertidos, de noite, de balada, de amigos de companhia, de beber, tudo. Mas nada disso supriu o que a gente realmente precisava. Uma mudança de vida e viver o propósito de Deus. E é possível, todo aquele que crê no Senhor Jesus, porque Ele que transforma. Mas você precisa conhecer Jesus, porque é Ele que faz o processo de libertação na vida da gente. Tem que pedir a Ele, Senhor, eu não sei como vai ser, mas me liberta, me tira dessa área, eu não aguento mais. Foi isso que eu pedi ao Senhor. E aí o Senhor falou comigo através dessa palavra, que a palavra de Deus é a Bíblia. E ela é muito clara, ela também é vida eterna para a sua vida. Então, a gente faz parte do Ministério Libertos por Deus, né? Eu e a Netinha, a gente gosta muito, né, de estar junto com o Flávio, com os libertas, né, e poder conhecer um pouco de cada um, trocar experiência, para ajudar outros que quiserem sair dessa realidade, dessa vida, né? A gente sabe que não é fácil, claro, nada vai ser fácil, mas se você se esforçar, renunciar, que já a renúncia já é algo maravilhoso, né? Tu renunciar. E reconhecer, né, perante Deus, Deus vai te transformar como Ele transformou a nós, né? E a gente realmente vive uma vida em Deus feliz. A gente sabe o quanto eu e tu, né, a gente conversa bastante, né? A gente tá mais unido ultimamente, né, como irmãos em Cristo, como amigo também. E a gente sabe o quanto a gente verdadeiramente é feliz sendo crente, crendo em Jesus, sabendo que Ele transforma e Ele fez isso em nossas vidas. E a gente é um testemunho vivo e prova que é possível tu renunciar, tu não viver mais aquela realidade, que tem momentos na minha vida que já estou 5 anos na presença de Deus, que eu me olho para mim mesmo e vejo assim, nossa, eu já não sinto mais desejo, vontade, e não me vejo mais vivendo aquela realidade. Mas, a partir do momento que você tomou a posição e reconheceu, a partir daí Deus já vai te dando forças. Exatamente. Você vai tomando até um certo nojo das coisas que você uma viveu, repulsa, né? que você fazia, sabe? Muitas coisas assim que todos nós sabemos o que é que nós fizemos, né? O que é que nós fizemos quando a gente estava... E o que as pessoas fazem, que a gente sabe, né? Quem está ainda na vida. E quem não conhece a homossexualidade, quem não viveu, assim, para poder ajudar outras pessoas, até foi maravilhoso. A gente teve uma experiência lá no Belém do Pará, na igreja do Mike, e no final do culto a gente pôde estar presente na frente do palco da igreja ali, né, do púlpito, e poder abrir perguntas para a igreja, né, de como abraçar um homossexual, um travesti, um trans. E foi maravilhoso, a igreja interagiu com a gente, né, a gente ficou maravilhado. Abriu espaço para perguntas, A gente ficou então, maravilhado naquele culto porque a gente pôde esclarecer algumas coisas que muita gente desconhece, porque o que a sociedade hoje fala? Que é tão bonito ver 2 homossexuais juntos, que é lindo, mas eles não sabem, não conhecem a realidade do que ele vive, os conflitos internos que ele tem, que muitas vezes ele não se abre, né? E às vezes a gente sabe que a homossexualidade ela começa de várias formas, mas principalmente no abuso sexual, lá na infância, que isso é uma área onde o Satanás trabalha, né, para desconstruir a mente, a sexualidade da criança. Já começa por aí, né? Começa por aí. Quase que, para mim, 98% dos homossexuais sofreram abuso. Então, assim, no grupo ali, né? No grupo também, grupo que a gente vê. no grupo, conhecendo alguns libertos também, a gente pôde entender que quase 98% mesmo, assim, foram abusados na infância. Então, há uma desconstrução total, né? E só vai ser atingido, né, o teu conflito lá pelos 13, 14 anos, que tu vai começando a achar que tu já é diferente. Né? Então, assim, ali começa o conflito. Então,
Mas quando Deus tem um plano, um propósito, e quando tu busca conhecer esse propósito de Deus, tu começa a desconstruir e a entender, né, por que que tu passou por aquilo, né? E aí Deus vai falar contigo por que tu passou por aquilo. Então a gente está aqui hoje para aprender, para poder esclarecer também, né? Quem quer ajuda nessa área, a gente está no grupo Libertos por Deus, a gente está nos canais do Flávio aí também. Na verdade, a Bíblia vai falar por que é que existe a homossexualidade e por que é que você tem que sair dela e o que você tem que fazer e o que Deus vai fazer na tua vida. Presta atenção no que eu te disse agora. Glória a Deus. E é maravilhoso, assim, a gente está aí no grupo do Flávio, né? E a gente também é um canal de bênção, quem precisar de ajuda nessa área, a gente está sempre disposto, né? A gente gosta muito, né? Eu e tu, a gente está sempre junto, né? Para poder, né, ajudar quem quer a sair dessa área, né? Com Deus, claro, que precisa de Deus na vida da pessoa, precisa de um posicionamento, uma decisão, né? Por Jesus, né? Porque senão, se você não decidir, não tem como Deus fazer obra na sua vida. Não tem como Deus transformar, né? Então, parte da pessoa realmente querer, né, sair e ela entender que ela não aguenta mais ou que ela está passando alguma situação. E a gente sabe que o suicídio é muito grande também nessa área, né? Muitos, né, tiram suas próprias vidas porque e a gente se preocupa e sabe o quanto isso é real, porque eu tive princípios de querer pedir, eu pedi a Deus para te ver, para morrer, quando eu estava numa depressão profunda, né? Mas Deus foi tão maravilhoso que ele teve um encontro comigo, né, através da sua palavra, e eu pude realmente ter uma solução para os meus problemas que eu mesmo tinha causado, porque quando tu vive a homossexualidade, tu causa tantos problemas para a tua vida também, e tu não se dá conta daquilo que tu viveu, daquilo que tu tá fazendo, que nem às vezes tu pensa que tu é sempre bonzinho, né? Tu começa a levar tanto na cara decepção, frustrações, que tu começa também a fazer, criar outros hábitos que tu não tinha. Eu vi tanto isso, por conta... pessoas, amigas minhas maravilhosas, e tem uma mudar de repente, eu digo, ela tá estranha. Aí eu acreditava que duas pessoas não podia trair, porque eu não acreditava que era muito... eu não queria ser injusto, trair alguém, mas quando a gente começa a ser traído, tu também começa a trair também. Então, são coisas que vai acontecendo, né? E coisas também muito pesadas, que o pecado traz consequência, como a palavra de Deus diz, né? Então, a gente tá aí, né, vencendo todos os dias essa área, né? A gente renunciando, indo para a igreja, congregando, né? Isso é muito importante para todos que estão aí em cada cidade, em cada lugar. Procure uma igreja, procure primeiro conhecer Jesus, busque, né, a Deus, né? E é necessário, né, congregar, porque faz a diferença na caminhada. E esse é o plano de Deus, né? Deus tem um plano para a sua vida. Então, pois é. Eu ia ler uma palavra, mas a gente já vai estar encerrando aqui, porque já está um pouco longo, né, Fernando? Então, a gente ia trazer uma palavra também, mas a gente já destrinchou um pouco de tudo, que a gente falou um pouco dessa área, e vai ter um outro vídeo que a gente vai falar aí também sobre a nossa viagem, que a gente não falou, porque é muita coisa, né? Mas a gente quer estar sempre aí podendo esclarecer muitas coisas nessa área, para poder ajudar aqueles que querem. Fernando, né, também vai trazer outro vídeo falando dos dois fundamentos, né? Vamos fazer um vídeo trazendo. Vai ser bom. Então a gente vai terminar esse vídeo aqui e muito agradecido a Deus e dizendo também, né, eu digo aqui que Deus tem um propósito para a sua vida. Tem. Não importa a situação que você está, não importa como você está. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele simplesmente ele quer cumprir um propósito maior que ele tem para a sua vida. Olha, tem muitas perguntas que vocês estão aí querendo fazer. Não deu para a gente falar de tudo aqui. É extenso tudo. Mas se você procurar Fernando, a mim, o Ministério Libertos por Deus, nós vamos falar abertamente e nós temos resposta para tudo o que nós vivemos isso, nós temos resposta, né, Exatamente. Fernando? Então, para todo tipo de assunto que qualquer homossexual e esteja precisando de ouvir,
eu tenho certeza que nós vamos ajudar você. E a gente deixa claro que a gente ama quem está vivendo essa condição de vida, a gente não tem nada contra. A gente não ama o pecado da homossexualidade, a gente ama a Isso. pessoa. Então a gente deixa muito claro isso, que a gente tem um carinho especial, a gente sabe o quanto essas pessoas sofrem. Com certeza. Sério. Então eu quero deixar aqui um abraço para você que ouviu nosso vídeo aqui e que Deus abençoe você e que Deus toque no seu coração se você é uma pessoa que está na homossexualidade ou que tem algum parente que está na homossexualidade. Eu quero dizer para vocês que Jesus ama você. Amém. Deus tem um plano para a sua vida. Jesus te ama muito. Um abraço e fica na bênção de Deus. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.